Segundo o IBGE, aumentou para 34,2% nos últimos 6 anos o número de pessoas com diagnóstico de depressão. E o Brasil é o país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade do mundo. Estamos no Janeiro Branco, época para chamar atenção para a saúde mental. Em Mato Grosso, um dos embaixadores dessa campanha, que é nacional, é o idealizador do projeto Tenho Depressão e Agora, Alan Barros, que já está aqui conosco e com quem vamos conversar sobre esse tema, né, que é muito importante. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo. Boa tarde, muito prazer estar aqui de novo com vocês. Boa tarde. É sempre um imenso, dá muita felicidade poder falar desse tema aqui e com jornalistas tão queridos assim. Obrigada, Alan. Vamos começar falando então desse dado que é preocupante, que o Lúcio já trouxe. Também houve uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial que aponta que 53% dos brasileiros avaliam que tiveram uma piora na saúde mental no último ano. A pandemia, de fato, foi uma espécie de gatilho, se é que a gente pode chamar assim, para essa piora? E como identificar que ela se torna patológica até chegar a uma depressão ou outro transtorno? Essa palavra gatilho tem sido falado muito hoje em dia, né? De vários gatilhos. E sim, a pandemia foi um dos principais gatilhos para a gente ter um adoecimento emocional. Geralmente a população, ela entende a sociedade como um todo, ainda não conseguiu entender a diferença entre uma tristeza momentânea com uma patologia. Quando a gente fala de patologia, a gente precisa de tratamento para isso, né? Então sim, a pandemia piorou muito mais. As pessoas me perguntam assim, Alana, a pandemia aumentou a busca por tratamentos em saúde mental ou profissionais? Durante a pandemia não, mas as pessoas se sentiram diferentes de como elas eram. E aí sim elas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada com elas, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E agora eu costumo falar que geralmente, quando as pessoas me perguntam que agora que a gente está entrando no momento, agora voltou ao Omicron, voltou o Covid, mas nesse intervalo anterior, que digamos que as coisas estavam mais leves um pouco, aí sim as pessoas voltaram a buscar, elas realmente voltaram a buscar, pesquisaram sobre saúde mental, voltaram a buscar tratamento, entenderam, estão começando a querer entender qual é o papel do psicólogo, do psiquiatra, que eu falo muito, das terapias alternativas. Então sim, foi um grande gatilho e as pessoas estão bem adoecidas. Alan, nós demos aqui uma outra informação de que o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Só para a gente entender melhor, o que é ansiedade e o que é depressão? Excelente pergunta. Quando eu comecei meu trabalho, lá em 2017, eu recebia muito diagnóstico, Lúcio, de depressão, ou pessoas que tinham sintomas de depressão. E era, digamos assim, o primeiro transtorno emocional que as pessoas eram apresentadas para a saúde mental, era através de depressão. De 3 anos para cá, isso mudou completamente. Então, as pessoas que vieram até mim, no grupo de apoio que eu tenho, nas entrevistas, nos lugares, nas palestras que eu faço, vieram com sintomas de ansiedade. Para te responder essa pergunta de forma prática, os sintomas podem ser muito parecidos um com o outro, embora sejam transtornos distintos. Só que um leva ao outro. Então, por exemplo, antigamente a depressão poderia virar ansiedade, isso se não tratada, que foi o que me aconteceu. Ou o contrário, a ansiedade virar depressão. Que é de agora, isso mesmo. A ansiedade está tão generalizada, o transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG, está tão presente em nossa vida, muito também por conta da dependência tecnológica, que a pessoa pode fazer a virada para a depressão. Isso é muito perigoso. As pessoas não têm essa noção do quanto que a ansiedade é nocivo. O meu diagnóstico é depressão bipolar. Depressão e ansiedade no mesmo quadro. Eu costumo brincar que é muito desafiador ter depressão e ansiedade, porque às vezes eles vêm no mesmo momento, no mesmo corpo, na mesma mente. Então você está por fora depressivo e por dentro ansioso. Isso é muito, muito, muito sério. Então, um bom ponto essa questão da ansiedade, porque as pessoas precisam ter mais sensibilidade ao olhar para os sintomas de ansiedade. Alan, inclusive, assim, eu acredito que, de modo geral, as pessoas acham que a depressão é um sentimento, é ali uma externização de alguma tristeza, um desânimo, mas eu queria que você explicasse que, de fato, é uma doença do cérebro que precisa ser tratada, né, com terapia, com psiquiatra, com remédios, né? Como identificar isso, como ajudar alguém que você também observa, até no seu ambiente de trabalho, as empresas já estão buscando
direcionar os seus trabalhadores, seus empregados para essa espécie de tratamento? Porque acaba caindo muito a produtividade ali, né? A produtividade é o segundo motivo da baixa de produtividade das empresas e de funcionários que pedem licença, né? A depressão é já o segundo motivo principal. Sobre essa questão do sentimento versus a patologia depressão, eu sou um sobrevivente de todos esses transtornos, né? Então, o que acontece? Tristeza não é depressão. Depressão não é só tristeza, né? Então, assim, tem alguns casos, alguns gatilhos, por exemplo, um luto, desemprego, problema financeiro que pode levar a estado de tristeza, mas não necessariamente vai evoluir para depressão, mas às vezes sim evolui para depressão. Então por isso que o olhar tem que ser muito sensível em relação a isso. E buscar ajuda médica. E buscar ajuda médica. Então você falou conversar, sobre conversar, se abrir. Eu falo que falar é a melhor solução, sempre, que é uma frase que eu trouxe do CVV, que eu gosto muito. Então nessa campanha Janeiro Branco, a gente está aqui para mostrar a importância de se falar abertamente sobre isso. Então, o que acontece? Você trouxe corpo, mente e espírito. Então, a depressão, sim, para a gente tratar de forma melhor, seria melhor tratar o corpo com um psiquiatra, a mente com um psicólogo e a parte espiritual também. Eu trago muito essas 3 dimensões da saúde mental. Alan, você acabou de colocar o seguinte, de que você é um sobrevivente. Sobrevivente. Não é? A depressão, ela tem tratamento e precisa mesmo ser tratada. A pergunta é, depressão tem cura? Olha, a gente não combinou, gente, isso. A gente não combinou. Essa é a pergunta que mais me fazem, Lúcio. E é a pergunta que eu mais gosto de responder. Só que eu vou perguntar para vocês que estão aí. Lúcio me perguntou se depressão tem cura. Eu pergunto para vocês, não sei, tem cura? Eu vou trazer para uma reflexão. Eu não sei essa resposta. Eu acho que ninguém sabe essa resposta. Mas tem tratamento. Eu costumo falar para as pessoas que me perguntam sobre isso que não vamos ficar preocupados com a cura da depressão, vamos ficar preocupados com a jornada da cura, com a jornada da superação. Tem uma frase, Lúcio e Camila, no livro, que eu falo o seguinte: se eu me sentir curado, talvez eu nunca me cure, mas se eu me sentir em processo de cura e de superação, talvez sim eu me cure um dia, porque a cura eu não sei se de fato tem, mas tem tratamento, tem milhões de tratamentos gratuitos, tem tratamentos pagos, tem tratamentos de grupos de apoio. Então, assim, você consegue ficar 100%. Eu não sei se isso pode se chamar de cura, mas eu me sinto 100%. Eu me sinto integrado, eu me sinto com corpo, mente e espírito integrado. Eu me sinto bem para poder falar sobre isso. Isso não me impede de ter outras crises, né? Nós somos seres humanos. Mas tem muito tratamento e a pessoa fica bem, a pessoa tem uma vida plena, né? E outra coisa, a gente tem que parar com o preconceito de será que eu vou ter que tomar um remédio pro resto da vida? Nossa, será que eu vou ter que ir para terapia pro resto da vida? Eu costumo, hoje em dia, agradecer por todos os tratamentos, por todas as alternativas que eu tenho de me ver bem e de fazer o bem para o outro. Então, assim, se eu tiver que tomar remédio o resto da vida, não tem problema nenhum. Não é uma máxima, tá? Você não precisa tomar remédio pro resto da vida, mas, sabe, tem alguns preconceitos que atrapalham o nosso trabalho. Alan, e você comentou sobre o seu livro, né? Queria que você mostrasse aqui antes da gente encerrar a entrevista, de sua autoria. Explique pra gente o que você aborda nesse livro, Tenho Depressão e Agora, é o título dele. E essa campanha, né, nesse mês de janeiro, quais ações na prática estão sendo realizadas para trazer o público e falar abertamente? Para a gente falar do janeiro. O meu livro, eu lancei em 2017, ele só podia ser lançado se tivesse 3 grandes pontos. Ele tinha que ser colorido, porque eu quis tirar o preto da depressão. A depressão, como é retratada na internet, é muito preta, é muito ruim, não me representa e não representa várias pessoas, né? Tinha que ser verdadeiro e tinha que ter outras pessoas juntos. Falando sobre a campanha Janeiro Branco, é a campanha que a gente abre a discussão para a saúde mental. É falar abertamente sobre isso. Nas mesas, então eu convido todo mundo a falar nas mesas, nos almoços de domingo, sabe, para as famílias, se abram, porque dessa forma a gente consegue ser ajudado se a gente se abre. É isso que é a campanha. Alan, obrigada pela sua participação, as informações aqui prestadas, né? Todo mundo que acompanha a entrevista no Jornal do Meio Dia. E uma boa tarde. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado.